Aí é algoritmo, Michael. Aí é um algoritmo. Você vai fazer uma interação. Inclusive tem até uma questãozinha bem antiga que a gente fez, que a gente colocava palavras, separava, lima string, tá lembrado? E a gente pegava as palavras, separava por vírgula, ok? Aí é algoritmo, é lógica, entendeu? Aí é toda uma questão lógica. A gente pode até fazer uma questão dessa. Bota no fórum que eu faço para você. Tem até uma classe no Java que quebra uma string e joga dentro de um vetor. Interessante isso aí. Foi até bom você ter lembrado, mas são outros assuntos que não tem muito a ver com o que a gente está estudando agora. Mas vale como algo a acrescentar. Então põe no fórum essa dúvida que é interessante a gente fazer uma análise disso aí, que já é um assunto adicional. Ok? Mais alguma dúvida? Não temos mais dúvidas. Tudo bem. Podem me parar, tá, pessoal? Eu sei que o tempo está curto para a quantidade de assunto, mas podem parar que a gente dá um jeito de responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, continuando aqui ao questionamento, ao exercício, Billy o slide. Então, esse mesmo exercício que eu montei, fazendo uma iteração aqui na hora de povoar, eu montei um outro exercício, esse aqui é o exercício, por isso que eu botei esse underline 1 aqui, eu fiz uma outra forma também para vocês, certo? Vamos lá no slide. Questão 2.2 é a mesma questão sendo feita de outra forma. Vamos olhar como é que ela foi feita. Eu tenho questão 2.1, 2.2 e tem uma terceira forma também aqui, tá? Eu fiz de 3 formas. Vamos ver a 2.2. Então, voltando aqui para cima, a 2.1, que nem estava salva, só ver agora, eu montei iterações para povoar. Mas eu não fiz uso de iterações na hora de apresentar. Então a diferença foi essa. A questão 2.2, eu faço uso de iterações na hora de povoar e também faço uso de iterações na hora de apresentar o valor. Ok? Que é o correto. Essa outra forma aqui foi pura e simplesmente didática, mas jamais ninguém vai utilizar. Jamais é uma palavra muito forte, é difícil a gente dizer nunca diga nunca, né? Mas dificilmente, muito dificilmente você vai fazer esse tipo de programação. Normalmente se faz em cima de iterações, ok? Até pela flexibilidade do código. Perfeito? Então, avançando um pouco mais, nós temos as duas iterações aqui. Uma iteração povoando o vetor e uma outra iteração apresentando o conteúdo do vetor, ok? Então vamos lá. A iteração aqui foi a mesma, mudou só essa formulazinha aqui, dá no mesmo. Eu vou até ver qual era a fórmula que estava lá. A gente deixou 54 mais 40 mais i. E aqui foi o quê? Foi 33 mais 40, então é a mesma coisa, ok? Estou colocando um valor qualquer para povoar o vetor. Vamos até rodar para ver como é que funciona isso aqui. Quais são os valores que ele está colocando? Ó. Ele colocou 40, 73, 106, 139 e 172. Então ele populou o vetor com esses valores. Esse vetor está todo populadozinho já com essa sequência de valores. E esse outro for está apresentando o sysout. Então esse sysout aqui, esse result aqui, essa mostragem aqui, essa apresentação, foi feita por esse for, por essas iterações. Então eu estou com uma condição idêntica aqui em cima, não é? Eu estou lendo a variávelzinha que ela vai de 0 a 4, e cada vez que ela vai interagindo, eu vou apresentando o vetor índice i. Então, quando a variável for 0, aqui vai ter 0. Quando for 1, vai ter 1 aqui. Então, cada vez que o for vai rodando, vai dando os seus laços, o que vai mudar é apenas esse índice aqui, o conteúdo desse índice. Então, na primeira vez, ele vai mostrar o primeiro elemento. Na segunda vez, o segundo elemento, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, até terminar o vetor. Ok? Dúvidas nessa iteração aqui? Não temos dúvidas. Ok, e temos uma terceira forma, que inclusive está no slide, deixa eu mostrar no slidezinho também. Temos aqui a mesma questão sendo feita de uma outra forma, que temos a solução aqui. Vamos para a nossa solução aqui. Já vou fechando aqui esse primeiro aqui, fechar esse daqui também, pronto, deixar só esses dois aqui. Então, aqui sim nós temos uma grande diferença. Por que eu digo grande diferença? Porque a gente vai aprender agora um recurso novo com relação a repetições, com relação a iterações. Aqui na questão 2.2, não tem nenhuma novidade aqui. Temos o for e o outro for. A única novidade é o próprio vetor.
Mas agora, nessa próxima questão, nós temos um outro jeito de fazer uma iteração, certo? Veja que interessante, né? A princípio deu para imaginar o quê? Que está mais simples esse for. Vamos ver esse mesmo for na questão anterior. Olha aqui, na questão anterior, veja que eu tinha uma variável começando de 0 e indo até 4. Eu tenho aqui o incrementador, tenho a condição, tenho a primeira atribuição e tenho a própria variável, com o objetivo de mostrar aqui o vetor no sysout mudando apenas o seu índice. Veja que essa mesma apresentação desse vetor está sendo feita de uma forma bem mais simples e bem mais didática, inclusive. Veja agora, apresentando o vetor de uma outra forma. Muito parecido com o for each. O for each a gente vai utilizar quando a gente trabalhar com coleções de fato. Se bem que a gente já está começando esse conceito de coleção agora. Isso aqui pode se tornar, e vai se tornar ainda na aula de hoje, uma coleção de objetos. É o que é o nosso objetivo hoje. Certo? Então, voltando para a explicação desse for, veja a diferença dele. Como é que a gente deve entender isso aqui? Observe que eu não estou trabalhando com o vetor em si aqui. O vetor, ele está aqui. E veja que eu não estou fazendo referência a um elemento do vetor, não. Eu estou fazendo referência a todo o vetor. Ok? Então, o que esse for está fazendo? Esse for está lendo todo o vetor. Para cada elemento desse vetor, ele vai atribuir a essa variável o elemento atual. Ok? Então fica muito mais simples. Essa variável, que eu estou chamando de elemento, aqui é apenas esse vetorzinho aqui que foi criado. O vetor, tive um aluno agora que acabou de perguntar se poderia usar outro nome. Poderia ter qualquer nome aqui, código, nomes, salários, preços. Eu posso ter um vetor com qualquer tipo de coleção dentro dele, usando para isso qualquer nome. Da mesma forma, eu estou chamando aqui de elemento, mas poderia ser x, y, z, qualquer nome aqui, isso é apenas uma variável. O que é que tem que ser importante aqui? O tipo. Esse vetor, cada elemento dele não é do tipo inteiro, então essa variável tem que ser do tipo inteiro. Ok? Por que isso? Porque o próprio for vai atribuir cada elemento desse vetor, à medida que ele for lendo, à medida que ele for fazendo as suas iterações, o próprio for vai fazer isso automaticamente, sem a necessidade de você criar uma variável de controle, que foi o caso aqui, desse i aqui, sem a necessidade de você montar uma condição, sem a necessidade de você fazer um incremento, sem a necessidade de utilizar o próprio vetor aqui dentro da iteração, nada disso. Simplesmente você diz a ele, ao for, que quer que ele leia esse vetor, e ele próprio vai lendo elemento por elemento e vai jogando para essa variável. É isso que ele está fazendo aqui. Para cada iteração, essa variável, o elemento, vai ser alterada. Ela vai ter sempre o elemento corrente que o for estiver lendo, correspondente à sua iteração. Se eu estou na primeira iteração, vai ser o primeiro elemento. Se eu estou na segunda iteração, vai ser o segundo elemento. Terceira iteração, terceiro elemento, e assim por diante. Ele próprio, o próprio for, vai varrer todo o vetor. E para cada uma dessas iterações, ele vai pegar o elemento atual e jogar na variável que você colocou antes dos 2 pontos. Ok. Então, vamos ver se funciona, né? Eu até já tinha colocado, né? Funcionou, a gente já testou. Então, aqui nós estamos populando e aqui nós estamos apresentando o vetor. Ok? Sendo de uma outra forma bem mais simples. Ok? De que maneira não seria interessante para mim utilizar essa forma? Se eu não quisesse ler o vetor inteiro, todo. Essa forma de se ler um vetor é muito utilizada quando a gente quer ler o vetor inteiro. Eu quero apresentar o vetor todo. Então, está aí aconselhado essa forma de interagir, de iterar. A forma anterior da questão anterior, que é parecida com essa aqui em cima, né? Mas deixa eu voltar para a questão anterior. Seria muito utilizada se eu não quisesse ler o vetor todo. Por exemplo, se eu quisesse ir só até o elemento 2. Pronto. Aí eu tenho como dominar. Eu estou dizendo que eu estou indo do elemento 0 até o 2. Ou então eu quero ir do elemento 1 até o elemento 3. Ok? Veja que eu estou indo do elemento 1 até o elemento 3. Vamos rodar isso aqui. Certo? Rodei. Veja que ele está baixando apenas, olha, diminuiu aqui a quantidade, né? Eu tenho 5 elementos. Dos 5, eu estou apresentando apenas 3. Por quê? Porque eu mudei os valores aqui.
eu estou começando a variável do número 1 e não do 0, e estou indo até o número 3 e não até o número 4. Então eu tenho domínio sobre quais elementos eu quero ler dentro do vetor. Agora, se eu não preciso disso, se fosse do caso que eu tinha feito no começo, aqui ó, do 0 até o último elemento, ok?